Oi, para quem não me conhece, sou Lara Vasconcelos, admiro as redes sociais do dia a dia do médico veterinário. Será que você está em todas as nossas redes sociais? Para você confirmar, corre no nosso Instagram, no IG, dia a dia do médico veterinário. Nossa biografia tem um link, é só você clicar lá que você vai ter acesso a todas as nossas redes sociais e ter o conteúdo em primeira mão. Antes de mais nada, hoje eu vou falar de um assunto muito delicado, que raiva mata. E eu venho falar meus pêsames a todos os familiares e amigos do adolescente que faleceu de raiva. Vou ler o ofício circular SES/SVS-SEI, número 77, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria do Estado de Saúde, Subsecretaria da Vigilância em Saúde, Rio de Janeiro, 15 de junho de 2020. Aos senhores secretários municipais da Saúde, assunto: alerta sobre medidas de prevenção de raiva humana dirigidas à população do Estado do Rio de Janeiro. Prezados secretários, com cordiais cumprimentos dirigimos a Vossa Senhoria para informar que, frente à ocorrência do primeiro caso de raiva humana que evoluiu para óbito no Estado do Rio de Janeiro em 2020, sem apresentar esse tipo de ocorrência desde 2006, encaminhamos o alerta raiva 00.1/2020. Medidas de prevenção para a raiva humana dirigidas à população do Estado do Rio de Janeiro. Para ampla divulgação junto à população, as equipes de vigilância epidemiológica ambiental e assistências municipais. Sem mais para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração. Assinado, pela subsecretária de Vigilância em Saúde, e aqui tem, explicando a lei, o decreto do documento assinado eletronicamente. Embaixo tem um QR Code para confirmar a autenticidade do documento, depois eu posso passar o link para vocês, é só entrar em contato comigo. E agora eu vou ler o alerta de raiva 001/2020. Secretário do Estado de Saúde do Rio de Janeiro, Subsecretário da Vigilância em Saúde, Superintendente da Vigilância Epidemiológica Ambiental, Coordenação de Vigilância Epidemiológica, Gerência de Doenças Transmitidas por Vetores de Zoonose. Alerta raiva 00/2020. Medidas de prevenção de raiva humana dirigidas à população do Estado do Rio de Janeiro. A secretária do Estado de Saúde do Rio de Janeiro alerta para a necessidade de divulgação das medidas de prevenção de raiva humana para a população do Estado do Rio de Janeiro. Atenção! Recomendamos a ampla divulgação desse alerta para a população. Polos de vacinação e soroterapia, unidades de saúde e clínicas veterinárias nos municípios, e principalmente das medidas de prevenção e controle para a população em geral. Cada município deve atentar para a substituição ou inclusão no documento dos contatos, e-mail e telefone, de suas vigilâncias e referências municipais. A raiva. A raiva é uma doença transmissível que atinge todos os mamíferos, como cães, gatos, bois, cavalos, macacos, morcegos e também o homem. Quando a saliva do animal infectado entra em contato com a pele lesionada ou mucosa por meio de mordida, arranhão ou lampedura do animal, o vírus ataca o sistema nervoso central, levando à morte após pouco tempo de evolução. É caracterizada por uma encefalomielite fatal. Trata-se de uma doença extremamente grave com letalidade elevada de 99,9%. Com base em comunicados do Ministério da Saúde, a SES Rio de Janeiro alerta a população do estado para que redobre os cuidados preventivos, principalmente no trato de cães e gatos domiciliados, semidomiciliados e de rua, além de animais com importância na economia, boi, cavalo, porco, etc. Isso devido ao desabastecimento do estoque de vacina e soro antirrábicos para humanos no país. A orientação é de que se evitem ao máximo os acidentes com esses animais e os animais silvestres com mordedura, arranhadura ou lambedura. A raiva apresenta dois principais ciclos de transmissão, urbano e silvestre, sendo o urbano passível de eliminação, por se dispor de medidas eficientes de prevenção, tanto em relação ao ser humano quanto à fonte de infecção. No Brasil e no mundo, os cães ainda são considerados responsáveis por mais de 90% da exposição do homem ao vírus da raiva e por mortes em seres humanos pela doença.
Portanto, a vacinação canina é uma das melhores formas de prevenção dessa zoonose. O vírus da raiva continua presente no estado do Rio de Janeiro, causando a raiva em número significativo de bovinos e equinos, que são infectados por morcegos hematofocos. O morcego, no momento, sem ser um fator de grande preocupação, já que ações antropogênicas levaram a alterações no ecossistema e à urbanização dessa espécie, inclusive. A raiva não tem cura estabelecida. Há apenas 5 casos de cura conhecidos no mundo e 2 deles no Brasil. Entre parênteses, Brasil, 2018. E a única forma de prevenção é por meio de vacina. Desta forma, reiteramos que as campanhas de vacinação canina e felina e as medidas de orientação / prevenção para a população devem ser reforçadas a cada ano. O período de incubação é variável entre as espécies, desde dias até anos, com uma média de 45 dias no ser humano, podendo ser mais curto em crianças. O período de incubação está relacionado à localização, extensão e profundidade da mordida, arranhadura, lambedura ou tipo de contato com saliva do animal infectado, da proximidade da porta de entrada como cérebro e troncos nervosos, da concentração de partículas virais inoculadas e seiva viral. Nos cães e gatos, a eliminação do vírus pela saliva ocorre de 2 a 5 dias antes do aparecimento dos sinais clínicos e persiste durante toda a evolução da doença, período de transmissibilidade. A morte do animal acontece, em média, entre 5 a 7 dias após a apresentação dos sintomas. Não se sabe ao certo qual o período de transmissibilidade do vírus em animais silvestres. Entretanto, sabe-se que os quipdópteros, os morcegos, podem pegar o vírus por longo período, sem sintomatologia aparente. Os animais indicativos da raiva em animais variam conforme a espécie. Quando a doença acomete animais carnívoros com maior frequência, eles se tornam agressivos, raiva furiosa, e quando ocorre em animais herbívoros, sua manifestação é de uma paralisia, raiva paralítica. No entanto, em todos os animais costumam ocorrer os seguintes sintomas: dificuldade para engolir, salivação abundante, mudança de comportamento, mudança de hábitos alimentares, paralisia das patas traseiras. Nos cães, o latido torna-se diferente do normal, parecendo um ruivo rouco. E os morcegos, com a mudança de hábito, podem se encontrar durante o dia, em hora e locais não habituais. A raiva humana no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Em 2015, no Brasil, ocorreram 2 casos de raiva humana no Paraíba, transmitido por gato, identificação variante de morcego, e outro no Mato Grosso do Sul, pela variante típica de cães. Em 2016, foram notificados 2 casos de raiva humana, uma em Boa Vista, Romaíma, transmitida por felino infectado, e um caso em Iracema, Ceará, por morcego. Em 2017, foram registrados 6 casos de raiva humana, sendo que 5 deles em razão de agressões diretas por morcegos. 3 deles ocorrem em adolescentes de uma mesma família, residentes em uma reserva extrativista no município de Barcelos, estado do Amazonas. Os outros 2 casos ocorreram na Bahia e Tocantins. O 6º caso ocorreu em Pernambuco após a agressão de um gato de rua infectado, demonstrando a importância dos animais domésticos como transmissores secundários da raiva. No ano de 2018, foram registrados 11 casos de raiva humana no Brasil, destes 10 relacionados a um surto em área ribeirinha no estado do Pará. Entre 9 dos 10 eram menores de 18 anos, e todos com histórico de espoliação por morcegos, e sem realização de profilaxia antirrábica pós-exposição. E o 11º caso registrado foi um homem morador do estado do Paraná, mas que foi espoliado por morcegos em Ubatuba, no estado de São Paulo, e buscou atendimento e realização de profilaxia antirrábica 12 dias após a exposição. No ano de 2019, foi registrado um caso, óbito, de raiva humana no Brasil, e no município de Gravatal, de Santa Catarina, transmitido por um felino infectado.
Em 2020, foi registrado um caso /óbito de raiva humana no Brasil, no município de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, transmitido por morcego infectado. O último caso /óbito por raiva humana no estado havia ocorrido em São José do Vale do Rio Preto, no ano de 2006, também transmitido por morcego. Profilaxia e tratamento. Os profissionais de saúde tratam o paciente agredido por animal, conforme o protocolo do Ministério da Saúde, entre parênteses, Brasil, 2014-2019, fecha parênteses. Em alguns casos, quando o animal é observável, nem sempre se torna necessária a administração da vacina antirrábica. Na pessoa que foi agredida, dependendo do tipo, do local da agressão e do animal agressor, haverá necessidade de administração da vacina e, às vezes, do soro antirrábico. A demora para iniciar a profilaxia e a não infiltração das lesões com soro antirrábico humano, SARH/imunoglobina antirrábica humana, IGARH. São falhas frequentes na profilaxia antirrábica humana. Estudo com animais silvestres, roedores, cachorros e primatas não humanos, incluindo casos extremos de exposição severas ao vírus da raiva, demonstram que o aspecto mais importante da profilaxia pós-exposição, responsável pela sobrevivência do animal, é a rápida infiltração das lesões com SARH/IGARH e o início imediato da vacinação, mas que o número absoluto de doses ou esquema adotado nunca interrompeu o tratamento preventivo sem orientação do profissional da saúde. O que fazer diante de um acidente com um animal que pode transmitir o vírus da raiva? É importante que a pessoa agredida por animais como cães, gatos, morcegos, macacos e outros mamíferos procure a unidade de saúde para receber atendimento e orientações. Para evitar que o vírus penetre no organismo, a pessoa agredida deve tomar as seguintes medidas, mesmo que o animal seja vacinado. 1. Lavar imediatamente o ferimento com água e sabão. Procurar um posto de saúde no seu município para orientação das medidas profiláticas pós-exposição adequadas conforme cada caso. 2. No caso de agressão por cão ou gato, não matar o animal e sim deixá-lo em observação durante 10 dias, para que possa ser identificado qualquer sinal indicativo de raiva. O animal deverá receber água e alimentação normalmente, em um local seguro, para que não fuja ou ataque outras pessoas ou animais. 3. Se o animal adoecer, morrer, desaparecer ou mudar de comportamento, comunicar o fato imediatamente ao serviço de saúde. Quando o animal apresentar um comportamento diferente, mesmo que ele não tenha agredido ninguém, comunique o fato ao serviço de saúde. Caso o animal morra, ele não deve ser enterrado ou jogado fora. O Centro de Controle de Zoonoses ou Vigilância Ambiental Municipal devem ser informados. Controle e prevenção da doença. 1. Antes de adquirir ou adotar qualquer animal, leia e busque orientação com o médico veterinário sobre guarda responsável e sobre os cuidados exigidos para cada espécie. Lembrando sempre que os cuidados com os animais serão da sua responsabilidade. Cães vivem em média 12 anos e gatos até um pouco mais. Os animais, assim como nós, também envelhecem e ficam doentes, portanto, exigem cuidados médicos, físicos, alimentação, higiene, vacinas, abrigo e visitas periódicas ao médico veterinário, além do cuidado emocional, atenção e carinho. 2. Destacamos que o segundo, a Lei Estadual número 8.145, de 29 de outubro de 2018, ficam estabelecidas normas para a proteção de animais não humanos no estado do Rio de Janeiro, visando a defendê-los de abusos, maus-tratos e outras condutas cruéis. 3. Muitas doenças dos animais podem representar um risco para você e a sua família. Enviem para a saúde pública, sendo você o responsável pelo tratamento dos seus animais. 4. Vacinar cães e gatos anualmente. Os donos devem observar as carteirinhas do seu animal de estimação, pois a vacina é válida por 12 meses. 5.
Castre seus animais de estimação com o médico veterinário para ajudar a reduzir contato com os animais indesejados que podem não ser adequadamente tratados ou vacinados regularmente. 6. Mantenha o controle dos seus animais de estimação, mantendo gatos e furões dentro de casa e mantendo os cães dentro de casa e, quando em ambientes externos, sob supervisão direta. 7. Os animais de estimação devem ser levados para passear com guias coleiras e aqueles mais agressivos devem, portanto, focinheiras indicadas por um médico veterinário. 8. Muitas vezes, a agressão de cães e gatos ocorre por um comportamento instintivo dessas espécies e, por isso, deve-se evitar tocar em animais estranhos, feridos e doentes, perturbar animais quando estiverem comendo, bebendo ou dormindo, separar os animais que estejam brigando ou mantendo relações sexuais e aproximar-se ou tocar em fêmeas com cria. 9. Ao realizar passeios em parques e florestas, não tentar alimentar e acariciar animais de mata. 10. Atenção! Animais selvagens apresentam risco de transmissão de raiva. Logo, não manipular animais como saguis, catis e morcegos, não tentar alimentar ou acariciar. Em especial, se o encontrar caídos ao solo, pois tal comportamento já aponta para alguma alteração na saúde desses animais. 11. Quando aos animais domésticos têm interesse econômico, bovinos, equinos, cabrinos, suínos, ovinos, entre outros, em geral as pessoas realizam manobras nesses animais doentes, podendo com isso se infectar, e por isso existem situações que devem ser evitadas. Colocar a mão na garganta do animal por imaginar que o mesmo está engasgado por algum objeto estranho ou pela ingestão de alguma planta tóxica. Realizar manobras para que o animal evacue, pois um sintoma da raiva é a etenose, etenosmo, espasmo doloroso de esfíncter anal ou vesical, com desejo urgente de defecar ou urinar. Ajudar o animal a sair do lodo ou lama em decorrência de paralisia das patas traseiras. Ordenar manipular o órgão civis de animais com sintomatologia suspeita, pois o vírus da raiva pode ser encontrado em vários tecidos e órgãos. 12. Caso encontre algum morcego vivo ou morto em situação anormal, por exemplo, caído no chão, pendurado em janelas, cortinas, em cima da cama, à luz do dia, não toque no animal e ligue imediatamente para o Serviço de Controle Animal, zoonose ou vigilância ambiental ou sanitária, solicitando o recolhimento. Se possível, capture o animal sem tocá-lo, utilizando panos, caixas de papel, baldes ou mantendo-o preso em ambientes fechados até que a equipe municipal realize o recolhimento. 13. É preciso identificar precocemente a existência de agressões por morcegos em humanos ou animais no peritomicílio, área externa da moradia, com vistas à adoção, em tempo hábil, das medidas de controle pertinentes, tais como o controle de ictipórios, equiropteros, morcegos, profilaxia de raiva humana e bloqueio animal na área de ocorrência. Especial atenção e cuidado deve ser dado às crianças e no período de férias, pois as mesmas costumam apresentar maior tendência a querer manipular os animais, tanto domésticos quanto silvestres. Tais postos deverão seguir as condutas de protocolo de normas técnicas de profilaxia de raiva humana, entre parênteses, Brasil, 2015, fecha parênteses, e do Guia de Vigilância em Saúde, abre parênteses, Brasil, 2019, fecha parênteses. Destacados no alerta Raiva Humana, número 002 de 2015, profilaxia de raiva humana, pós-exposição, abre parênteses, Rio de Janeiro, 2015, fecha parênteses. Boletim epidemiológico de acidentes com animais potencialmente transmissores de raiva número 001/2019 e no informe técnico de raiva humana número 01/2019, abre parênteses, Rio de Janeiro 2019, fecha parênteses. Emitido por essa gerência de doenças transmitidas por vetores e zoonoses. Agradecemos as relevantes contribuições
da Gerência de Imunização e Coordenação da Vigilância Ambiental em Saúde, da Superintendência da Vigilância Epidemiológica e Ambiental, Subsecretaria da Vigilância em Saúde, SES, IFEM, Rio de Janeiro. Aí aqui tem a elaboração, as referências biográficas. Ficou muito longo esse vídeo, mas era necessário fazer. Vou mandar todos os links de tudo que eu li aqui para vocês. Eu vou deixar disponível, na verdade, na legenda. E quem quiser pode me contatar, que eu mando também. E eu reforço, médico, médica, veterinária. Como que está a sua sorologia antirrábica? Você já fez sorologia esse ano para saber como que está a sua imunidade? Tem que fazer. E nós sabemos que muitos médicos veterinários não fazem. Tem médicos veterinários que nem têm a vacina antirrábica, nem têm os anticorpos. Então, faça o teste de como estão os seus anticorpos, faça a sorologia, tá bom? E eu enfatizo mais uma vez, faça uma campanha de vacinação da vacina antirrábica para os animais, para os seus pacientes. Eu não estou falando para você fazer promoção. Não é para fazer promoção, porque é proibido. Faça campanha, faça divulgação falando que raiva mata. Conta esses casos que eu li para os seus clientes. Vamos nos unir. Médico e médica veterinária e graduando de medicina veterinária. Vocês são responsáveis pela saúde única. Não se esqueçam disso. Lembre-se, todo ano vocês têm que fazer a sorologia para saber como que está. Se vocês estão imunizados ou não. Então, seja o exemplo mais uma vez. E vamos vacinar os animais, façam campanha, conscientize a população. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acharam e compartilhe para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Médicos, médicas veterinárias, não só eles, mas todas as pessoas, os tutores em especial.